Hoje tem Europa League, muito futebol para você, Benjamin Bach. O mundo pode estar caindo e ele está lá no seu estilo Dancing Days. Vai lá, Benjamin Bach. Não é Dancing Days. Hoje eu vim ouvindo o Lou Reed. Hey, babe, take a walk on a wild side. Churu, 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 churu. Tchau, Daniela Boaventura, Felipe Mota. É isso aí, começando mais um Fox Sports Rádio. Quinta-feira nós vamos falar muito. Ai, meu Deus do céu. O segundo tempo do Corinthians foi uma coisa horrorosa. O Flamengo foi horroroso. O Santos foi bem. Botafogo e Grêmio tá ali. Daqui a pouco nós vamos discutir tudo isso, tá? Fica aí. É pá, 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 pá. Fox Sports Rádio. Oferecimento Esporte é emoção. Interatividade é tudo. Sportingbet.tv. É isso aí, começando mais um Fox Sports Rádio. Você que está em casa aí, mande suas mensagens via Twitter pela hashtag FS Rádio Brasil. Ó, manda que eu vou ler tudo, hein? Manda que eu vou ler mensagem pra caramba aí. Hashtag FS Rádio Brasil, tá bom? E vocês podem mandar seus WhatsApp pelo 011 99390 4545. Tá aqui o meu menino, tá aqui o Pascoalzinho, que depois, o mínimo que a gente espera de Oswaldo Pascoal, que ele peça desculpas no ar pelo absurdo que ele falou ontem, um programa da família brasileira. Tá aqui meu amigo Felipe Facincani com o amiguinho imaginário dele, Flávio Gomes e Fábio Sormani, tá? E agora nós vamos para os destaques de hoje do Fox Sports Rádio, enquanto ele reflete, ele medita, ele está ponderando. É verdade. Porque o mínimo que o Brasil espera hoje é um pedido de desculpas do Oswaldo Pascoal. Que ele falou no ar ontem, não se fala. O que ele falou? Não. Cacete. Vamos aos destaques de hoje do Fox Sports Rádio. Tem corintiano bravo hoje. Claro que não estamos falando do nosso mano, que é totalmente imparcial. Pro Carille. Muitos erros de passe, a equipe com bastante qualidade ficando mais com a bola, né, e numa saída errada nossa, eles foram objetivos, chegaram com bastante jogadores na área e acabaram empatando o jogo. Precisamos valorizar esse trabalho, esse resultado. Foi um grande jogo. É óbvio que nós gostaríamos de ter saído daqui com uma vitória, mas eu acho que levar um empate para casa não é um mau resultado. Bem do imaginário. Eu vivo sempre no mundo da lua. Por quê? Porque eu sou um aventureiro, o meu papo é futurista, é lunático. Bom, cara, pra saber essa letra de cor, realmente que o mais louco aqui é você. Não. Pô, brincadeira, Guilherme Arantes, uma música que faz sucesso até hoje. Bulhufa. Ah, legal a sua barba. Guilherme Arantes é ruim, a sua barba é legal. Eu respeito muito ele. Ele tem outras músicas maravilhosas. Essa é uma música meio... Bacaninha, lava a boca com creolina pra falar do Guilherme Arantes. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos já rapidinho nós vamos pro intervalo para voltar, porque tem muito assunto aí. E tem, lógico, o pedido de desculpas em rede nacional de Oswaldo Pascoal. A gente já volta. Você falou isso mesmo, Pascoal? Falou, Pascoal. Falou, claro que falou. Nossa, Bom, é isso aí, estamos de volta aqui ao Fox Sports Rádio. Você que está em casa aí, manda suas mensagens pela hashtag FS Rádio Brasil. Olha aqui, o Aegon, o time está completo hoje, só quero ver esse programa, hein? Manda um abraço para Dourados, Mato Grosso do Sul. Então mandem mensagens via Twitter aí, mas tem que colocar a hashtag, ó, FS Rádio Brasil, e mandem WhatsApps também pelo 011 99390 4545. Meu menino... Sim. Dia 16, sim, mais conhecido como sábado, 22 horas, a luta do ano. A luta do ano. Canelo versus Triple G. Olha lá. Vai ser o bicho. Então, ó, você que gosta, pô, isso é imperdível. Sábado, agora, dia 16, às 22 horas, Canelo versus Triple G. Gente, é a luta do ano. Vai ser sensacional.
sensacional, tá certo? Não percam. Bom, antes de começar o assunto, o senhor tem alguma coisa a falar? O programa da família brasileira? Ontem eu derrapei. Derrapou não, o senhor capotou o carro. Derrapei. Você entrou de frente numa árvore. Por isso quero, se você em casa aí, eu peço desculpas a vocês ontem. O que você falou, Pascoal? Não posso falar, mas você falou? Fui pego de surpresa aqui. Você dormiu essa madrugada? Você deitou? Não, tranquilo. Consciência tranquila? Tranquilo. Depois que você falou? Tranquilo porque... Você parecia a menina do bambu pro Silvio Santos. Pedir perdão faz parte do ser humano. Eu fui mal, errei, fui mal. Mas o que foi de tão grave? Eu não estava aqui aconteceu? Ontem. Foi? Ele falou cacete. Não, mas ele falou ia mesmo. Ter uma reunião? Falou. Ia ter uma reunião no São Paulo envolvendo os torcedores do São Tem Paulo. o replay, porque o Flavinho não viu. Isso estava me irritando muito, porque eu acho que o torcedor não tem que dar palpite na vida do clube. Coisa ridícula, Isso já estava me irritando. Espero que E o vocês São tenham Paulo dito ainda, isso, que foi o São Paulo ainda, né, por incrível incompetência que tenha, porque o São Abriu Paulo os portões, deixou o tudo São no Paulo, lugar. na verdade, o São Paulo Mas é verdade que foi o Raí que foi mediador? Foi. Olá, foi. Pascoal, no GC lá, bonito. Aí sim, só o seguinte, foi o Raí que foi Arrependimento e mediador. emoção. Olá, Só que tem o seguinte, Flávio, eles ainda colocaram lá no site do São Paulo que o Raí não foi o mediador. Eles mentem pra eles mesmos. O Raí estava no Rio. Eu vi ele no Instagram. Ele estava lá na veio reunião. fazer um evento aqui do Depois ele veio. Raí, Às 11 da manhã ele estava lá. Depois ele veio pra cá. E você falou isso, Raí? Falou. Não. Aí eles me atarantaram tanto que eu derrapei. A Tarantino. Tarantino, Agora deixa eu falar um negócio pra você. Pulp Fiction. Corinthians empatou ontem com o Racing 1-1. O primeiro tempo do Corinthians jogou muita bola. Foi bem. Muito. Normal. Mas fez 8 gols. Não é Foi espetacular. Jogou uma bola, Você cara. criou chances para. Não, mas quem ouve você falando, acho que 8-0. O primeiro tempo do Corinthians, o Corinthians teve uma atuação Brilhante. perfeita. Uma atuação boa. O segundo tempo Voltou do ao Corinthians normal. foi uma coisa bizarra. O segundo tempo... Ele tenta pressionar o árbitro. O Michael, quando ele chuta, ele mata o goleiro. Tá na cara que ele mata. O Ele João, em só momento estaria algum, impedido, ele faz qualquer tipo de Mano. dimensão de que ele iria na bola. Mano, ele ele tira a pé, gente. só não estaria impedido, ou não, né? Se de fato ele estiver na mesma linha do último de zagueiro. azul. Aí sim. Mas que ele interfere na jogada, ele Não, o interfere. João ele tá um pouco à frente. O João Ele tá ele tá um pouco impedimento. à frente. Ele tá, Pra mim, na ele tá minha visão, impedido, esse gol foi interfere. irregular. Na minha visão, não interfere. Produção, Congela aí agora no chute, ó. Pimba. produção, pera, gente, um por vez. Produção, dá pra fazer o lance em slow e dar uma paradinha aí pro Pascoal ver? Porque nesse universo aí do planeta, que são alguns... Porque ele fez um primeiro tempo muito bom e achou que essa seria a toada do segundo tempo, que naturalmente o segundo gol sairia. Para mim, o Corinthians, ele se acomodou de novo no excesso de O confiança. Romero perdeu aquele cara a cara logo no começo. Então, Romero, Rodriguinho. Em alguns momentos dessa sequência negativa do Corinthians, segundo turno e agora esse jogo da Sul-Americana, o excesso de confiança de que em algum momento o Corinthians faria o gol fez muito mal à equipe. Quanto tempo Tanto é que ela ganha o toma jogo? o gol Faz nesses tempo que eu não- jogos e se desespera, porque o Corinthians sempre se acostumou a sair da frente e não atrás do resultado. E agora o Corinthians tem tido a grande dificuldade de buscar o resultado. E no jogo de ontem foi a inversão. O Corinthians faz o gol, só que ele se acomoda. Bom, o Racing não é um time que talvez ofereça tanto perigo. Primeiro tempo foi praticamente o Racing não vai inteiro do sair, é isso Corinthians. mesmo. O Racing não vai sair, então eu vou na minha, vou fazer o gol que eu quero e ó, acabou se complicando. Aí o Lisandro Lopes pegou aquele chute de fora da área e o Trivério pegou a bola O dentro da Corinthians pequena começa área. a preocupar, Sormani? Ou ainda é cedo? Olha, beijo. Olha bem. Olha, beijo. Eu acho que começa a preocupar, porque o que aconteceu ontem depois do jogo, a manifestação da torcida, gritando no estádio, brasileiro virou obrigação. Foi isso que eles gritaram, né? Foi. Até Brasileiro agora... é obrigação. É obrigação. Até agora, isso não tinha acontecido. A torcida estava de manada com o Corinthians. Caminhava de mão dada com o time. E quando você passa a ter a pressão da arquibancada e a pressão natural da mídia, porque a mídia pressiona também. Com perguntas, escuta, tá caindo, é viés de baixo, o que tá acontecendo? Por que não mantém o nível? Não perdia pra ninguém, agora não consegue ganhar de ninguém. É pressão, velho. Não é pressão da mídia, é pressão da torcida e a pressão dos próprios jogadores. O cara também se sente pressionado. Caramba, não tá dando certo. O que eu fazia no primeiro turno e no primeiro semestre que dava certo, agora não dá mais. Mas o Corinthians, por que o Corinthians se acomoda? Então, ontem nós Sério, discutimos... o Flamengo tá zoando, o Corinthians fez 5-0 no primeiro turno. Não, mas quem viu o jogo,
O Corinthians jogou muita bola, ou não jogou? Sim, Mas o Corinthians engoliu esse o foi Racing. logo de cara. Mas no segundo tempo, o Racing se reposicionou em campo e anulou os principais jogadores do Corinthians. Quer dizer, o Corinthians não está jogando Ainda sozinho. mudou o goleiro, hein? Hã? Ainda trocou o goleiro, hein? Que o goleiro Então- se machucou e entrou reserva. Tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte... E o Cássio fez pelo menos 3 Racing, defesas legais. O Corinthians não jogou sozinho, tinha um time do outro lado. Os caras foram no vestiário e o treinador, os jogadores... Escuta, gente, é o seguinte, desse jeito nós vamos tomar um saco aqui. Daria o Coca, o treinador. Mas o Corinthians ele foi presa fácil, Sormani. O Corinthians no segundo tempo ele esboçou alguma reação que pudesse parar o Racing. O Corinthians do segundo tempo é o Corinthians do segundo turno, mano. Ele mostrou desde o primeiro minuto do segundo tempo que ele poderia tomar o gol de empate até o gol de virada, o gol da virada. O Corinthians ele foi uma presa fácil. O Corinthians ele não esboçou uma reação, Pascoal. Porque o natural, quando você toma uma pressão, beleza, tomei o gol, vou pra cima do adversário. O time do Corinthians foi apático, o time do Corinthians foi submisso. E esse desempenho que o Corinthians vem tendo nas últimas rodadas, tanto do Campeonato Brasileiro como esse jogo da Sul-Americana, é preocupante sim. É preocupante sim. Da mesma forma que o Corinthians dormiu no resultado ontem, o Corinthians ele tem dormido no Campeonato Brasileiro, iludido com uma vantagem de 7 pontos, que pode cair para 4 e depois pode cair para 1. Então, se a distância diminuir de forma brusca, imagina a pressão. Se eles acham que eles estão com pressão agora, com 7 pontos de vantagem, imagina se essa pressão cair para 4 pontos. Ô, Flavinho, e depois, posteriormente, cair para 1. Ô, Flavinho, Não sei. O Vinícius, Não pode Não cai, não é por causa do, Não pode dar cai, culpa não é por pro azar, causa do Sormani. Corinthians. O Vinícius- O Santos, por exemplo, vai jogar, desculpa mesmo, vai jogar contra o Botafogo sábado aqui no Rio de Janeiro. Vai jogar contra quem? Botafogo, campeão desde 1907. Vai jogar com time misto ou reserva. O Grêmio vai fazer a mesma coisa, porque tem um jogo da volta contra o E quem Botafogo. dirá que o Botafogo não fará o mesmo? Então, E se o Santos numa dessa, time misto com time misto, vence o Botafogo? sim, mas e se joga completo, é diferente. E tem jogador. Então eu acho que o que também vai ajudar o Corinthians a ser campeão é o fato de que os outros times que são mais próximos do Corinthians, eles meio que abriram mão do Campeonato Brasileiro, em função da Libertadores. Tem hora que você fala assim, Tá longe, mas não tá. Ah, pô, tô começando a gostar da brincadeira. O Vinícius Henrique de Marília, pergunto pra você, Flavinho, o que falta para o Corinthians no momento é seriedade ou vontade de ser mais do que a quarta força novamente? Não, eu não acho que falta seriedade. Eu acho que o Corinthians chegou no limite dele, talvez um pouco antes do que devesse. O Corinthians, ele teve o pico de desempenho dele no Campeonato Brasileiro, no ano, na verdade, na metade do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quando deu aquela estilingada, teve uma sequência Ganhou de 6 4 e depois vitórias, ganhou 6. depois 5, é isso? 4 e 6. 4 e 6, ou 5 e 6, alguma coisa assim. Que era algo absolutamente inesperado e o Corinthians Só conseguiu aí o abrir. GC lá, tá errado. Brasileiro é obrigação, não é virou. Porque se for botar virou, não rima, não cabe. Brasileiro virou obrigação, não. Brasileiro é obrigação. Brasileiro é obrigação. Você me interrompeu pra isso. Você me interrompeu pra isso. É porque senão fica estranho. O pessoal, quem tá em casa lendo, faz a musiquinha na cabeça, você não sabe, entendeu? Eu também tô fazendo aqui a musiquinha, não tô. Não tá. Aí eu acho que o Corinthians chegou primeiro, chegou no limite por ter um elenco enxuto, reduzido. Ele chegou no auge dele mais cedo do que o normal. E os outros times aprenderam a lidar com o Corinthians de uma forma um pouco mais eficiente. A gente viu isso principalmente com o Atlético. É o Jamanta. É o Jamanta. O Jamanta emagreceu. Quem é Jamanta? É o Jamanta, esse aí. Jamanta era famoso no Pacaembu, porque ele levava faz camisetas, faz Pô, mas faixas. É o Jamanta mesmo, ele tá É diferente. o Jamanta. Ele fez redução de estômago? Não sei, eu sei que ele ficou desse tamanho aí. Era O Jamanta, agora tá um... É o Jamanta, a cara é dele, ó. É ele mesmo? É o Jamanta. Olha lá, estou pedindo para voltar a jogar com uma quarta força. A pergunta é do nosso amigo de Outra Marília. coisa que deu para perceber. Eu falava, nego debochava em mim. O público, Era a quarta força. o público abaixo do esperado. Você voltou atrás do que você disse. Você mesmo voltou atrás do que você disse. Eu não, eu nunca voltei atrás. Eu só Não, disse não vai o seguinte, acabar de falar? senhor, Ei. eu só falei que naquele momento era a quarta força. Com o passar do tempo, o Corinthians passou a jogar no futebol e deixou de ser a quarta força. Quando o ano começou, o Corinthians era, sim senhor, a quarta força. Não sou eu que estou falando, o Carille disse. Virou a primeira. Virou a E o primeira. torcedor disse agora. E o torcedor Agora, você vê, o torcedor já está concorda. desconfiado. Você vê, ontem o público foi de 25 mil pessoas, não é isso? 25.700. E outra coisa que hoje, não sei se a gente vai falar do assunto, o Corinthians hoje acordou com mais uma cobrança, né? Uma cobrança de 13 milhões da Receita Federal.
Corinthians está pedindo antecipação da verba do Campeonato Paulista de 2018. Está pedindo. Mas quem não deve para a Receita quer tirar a primeira pedra, tá de brincadeira. Pedindo arrego para a Federação Paulista. Mas que vergonha, hein? Vergonha por quê? Porque é uma vergonha, não tem dinheiro para pagar ninguém, rapaz. Vergonha é seu time, que também tá despencando, tá na Série D, não tem dinheiro também da mesma forma. O Corinthians ainda tem crédito, o Corinthians ele tem receita. O assunto aqui agora, mano, é o Corinthians. É o time que ganha. Não, a gente pode fazer a direção. É o time que tem um faturamento entre os grandes... Os 3 maiores faturamentos do Brasil é do Corinthians, não tem cabimento, gente. Continua inacreditável. jogando sem patrocínio a cada dia que passa, estoura uma notícia dessa. Tá devendo para Receita, tá devendo para Floricultura, tá devendo para o padeiro, tá devendo para o empresário, tá devendo para o banco, tá devendo para jogador, tá devendo... Gente, não, os salários estão em dia. Os salários do elenco estão em dia. Premiação. Mas o salário. Mano, ok, pelo menos alguma coisa tem que estar em dia. Nesse caso, a prioridade é essa. Não, a instituição como o Corinthians, o dinheiro que o Corinthians faz, pelo amor de Deus. Eu concordo, senhor. Pelo amor de Deus. Eu concordo. A diretoria do Corinthians, ela pisou no tomate? Pisou. Um time que tem a arrecadação que o Corinthians tem, ele não poderia, em momento algum, dever o que deve. Exato, é o que nós estamos falando. Mas, por exemplo, se tivesse aceitado... Os salários, Flavinho, os salários do elenco, que é o importante, estão em dia. É o importante pro elenco. Tudo é importante. Agora, para quem é credor, vê se o cara que precisa receber... Vê se o cara da floricultura lá que precisa receber uns códigos lá, acha que é importante. Tá defendendo o calote seletivo. Tem o cara do gesso. O cara do gesso. O cara da serpentina e da espuma, lembra? Do carnaval. Do carnaval não recebeu. Outra coisa. Antes faltar o pão na casa do padeiro do que na tua. Você tem que pagar pra fazer. Só que se tivesse colocado a patrocínio... Pascoal, ontem, o torcedor do Corinthians saiu preocupado, né? Já começa uma dúvida. E eu vou falar, mas para domingo 31 mil já, viu? Ponto de interrogação, uma dúvida. O time do Corinthians ontem, no segundo tempo, repito, na minha opinião, foi horroroso. O time do Corinthians foi horroroso. E aí? E agora pega o Vasco domingo pelo Brasileirão, que a torcida está falando que é obrigação. E agora, Pascoal? Eu vou falar para vocês, esse era o meu temor. Por quê, Pascoal? Você é dirigente do clube? Não, eu só como analista, né? Era o meu temor. Que o Corinthians começasse a ter a pressão da torcida. O Corinthians não tinha a pressão da torcida já há um bom tempo. Há muito tempo. E o torcedor do Corinthians não vai ao Corinthians durante o jogo. Esse é o verdadeiro torcedor do Corinthians. Agora, depois do jogo, ele cobrou. Por quê? Porque tá vendo que o time do Corinthians não tá virando, não tá rodando. O time do Corinthians, o segundo tempo do time do Corinthians é o time do segundo turno do Campeonato Brasileiro. E se jogar como jogou o segundo tempo da partida contra o Racing, vai sofrer com o Vasco da Gama. Porque o Vasco da Gama vai jogar na tática do chaveiro, tudo trancado, e vão jogar a chave fora, e aí para passar vai ser aquele perrengue. Foi assim que o Vasco jogou contra o Grêmio e conseguiu ganhar em casa. E vai jogar da mesma forma contra o Corinthians. Se o Corinthians repetir os erros que vem repetindo no Campeonato Brasileiro e no segundo tempo da partida contra o Racing, eu vou dizer para você, a torcida pode até ficar mais tensa do que já está. A gente vai mudar de assunto já. Hoje o programa termina um pouco mais cedo, porque a gente tem jogo da Liga Europa, então a gente termina mais cedo. Precisamos acelerar um pouco. Tem uma pergunta aqui do Twitter para encerrar o assunto Corinthians, para cada um responder de uma forma mais rápida. O Fabinho Puma fala aqui, olha, gostaria de saber se a mesa ainda é unânime sobre o assunto Corinthians campeão 2017 depois dos últimos jogos. Facincani, o Corinthians será o campeão brasileiro 2017 depois desses jogos aí? Será, mas a vantagem não será tão larga. Vai sofrer mais, mas será campeão. Eu já não afirmo com tanta convicção. Uma boia de oceano. Bom, torço muito para que não seja. Não, mas falando sério. Não, sério. Eu não vejo mais, não afirmo mais com tanta convicção. A diferença ainda é de 7 pontos, mas o futebol do Corinthians nos últimos jogos é muito ruim. Esse comentário a faxineira do Sormani faz. Ótimo. Sormani, o Corinthians será o campeão brasileiro 2017 ainda pra você? Vai ganhar muito mais pela desistência, desinteresse dos competidores, né, do Corinthians, do que pelo futebol que o Corinthians está jogando. Se Grêmio, Santos, Palmeiras, Flamengo jogasse com a atenção devida ao Campeonato Brasileiro, eu acho que o Corinthians corria o risco de não ganhar. Mas eu acho que em função disso, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, etc e tal, os times abriram mão do Campeonato Brasileiro e em função disso eu acho que o Corinthians ganha o campeonato. Pascoal, o Corinthians será o campeão brasileiro? Vai ser e apertado, mas o Corinthians tem condições de ainda mantenho a minha posição do Corinthians campeão. Meu menino, o Corinthians vai ser campeão brasileiro? Será.
será campeão brasileiro no término do ano e o Flavinho vai ter que engolir. Engolir a Tá seco, nervoso, hein? inclusive. Você tá nervoso, você não larga esse tá microfone, calma. Olha, o Marcos Vinícius mandou falar pro Mano, ó. Pelo amor de Deus, meu, diz aí que o Vasco vai ser atropelado porque tá dando certo. E Não, pra não quem acho. você fala, tá dando tudo ao contrário. Não, pelo contrário. Tanto é que eu fui o único que disse que o Vasco venceria o Grêmio e vocês ficaram com cara de tacho. torcendo Vamos. pro medo do Grêmio desgraçado. Vamos. Mais um pra nós, ele falou. Vamos ver quem tá mandando. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp aí. Roda aí. Bom dia, galera do Fox Sport. Aqui é o Diego, do Rio de Janeiro. Eu gostaria de perguntar pro Sormani, o cara mais flamenguista do Brasil. Dá pro Flamengo jogar com o Everton Ribeiro e Diego no mesmo time? Tem uma escalação ideal para que eles joguem juntos, porque o Berrio não dá. E aí, queria mandar esse recado pro Mana. Não é mais chupa Flavinho, não. Agora é chora, maninho. Chora, maninho. Chora, maninho. Ó, fica com medo não, hein, mano. Corinthians, ó. Viés de baixa, como diz o Sormani. Lá no Eliminates. Tá difícil, hein? Valeu. Chupa, Flavinho, e chora, maninho. Valeu. Então agora você que está em casa, a pedidos, né? São vocês que fazem esse programa. Vocês podem mandar seus WhatsApp, vocês podem falar o chupa Flavinho, mas agora tem o chora, maninho. Por quê? Qual o objetivo disso? Chora, maninho. De novo. Chora, maninho. Agora você mostrou que você não tem personalidade nenhuma. Chama o grito pro telespectador. Maninho. Personalidade Então, zero. Vocês podem Viés de mandar, alta tá teu time, vocês né? podem mandar seus WhatsApp Tá na final da aí Copa do pelo Brasil. 011 99390 4545. Quem sabe pode se tornar um novo hit, ou Chora Maninho. Não, essa Mas música tá responde nosso papenteada. amigo Everton Ribeiro, dá pra jogar futebol? Claro que dá. Óbvio que dá, é evidente. E ele pede a saída do Berril, né? Porque o Berril é... Mas o Berril, o grande problema, se é que há problema, o Berril é um... Porque você tem um Everton ali, os dois jogam na mesma. Eles não se atropelam, muito pelo contrário. Você definindo a Mas função dos dois... o Everton saiu machucado ontem, hein? É a contusão que preocupa. Será que é Deus Ele saiu- escalando a seleção? Porque ele saiu com uma bolsa de giro na perna. Seleção não, o Flamengo. O Flamengo, a seleção vai ser convocada amanhã. Mas assim, mesmo só o uma Everton coisinha. estando bem... O segundo Everton Ribeiro tempo é do mais jogador, Flamengo, claro. o segundo tempo do Flamengo é de arrepiar. Olha esse gol aí, ó. Olha cada gol que a Chapecoense perdeu no segundo tempo. Vai contando. Aquele que o Reinaldo perdeu. O Reinaldo perdeu cara a cara. Ó, esse aí, o equatoriano também perdeu esse gol aí, ó. Cara a cara. Olha aqui, Teve Pascoal, o Luiz Antônio bateu uma bola cruzada que o goleiro Luiz pegou. Antônio, ex-Flamengo. O Flá Boteco fala aqui. Sormani disse que Berril era craque. Foi aplaudido. Pascoal disse que Crauco era ruim. Foi vaiado. O tempo deu a razão. Aê, mito! Primeiro que eu nunca falei que o Berril era craque. Eu acho bom jogador. Eu falei que era muito bom Dentro jogador. de um panorama- E ainda acho que é um jogador que vai jogar mais do que está jogando. É uma opção pro segundo tempo. O Berril não pode ser titular do Flamengo. Uma opção pro segundo tempo é legal. Hein? Pode Então, até os ser. 25, dependendo do jogo. Berril, Diego, Everton Ribeiro e Guerreiro. É esse o quarteto. Berril, Diego, Everton Ribeiro e Guerreiro. Ponto. Não mexe no time. claro. Mas o É Everton isso. tá machucado, é capaz de ser isso aí mesmo. E tem que ser, mas não é nem... Apesar estando- de que quem entrou foi estando o... machucado, foi- não. foi É O quarteto. Rueda está com o Everton da mesma maneira que o Zé Ricardo estava fechado com o Márcio Araújo. Não tira do time, não experimenta, não faz um teste, não olha pra ver. Gente, não pode deixar o Everton Ribeiro no banco, pô. Não pode. Não pode. Não tem É inadmissível. cabimento. Não tem cabimento. Jogar contra a Chapecoense com todo respeito, hein? O time tá lá na zona do rebaixamento, brigando para não cair. Técnico interino. Tu é técnico interino, já tocou de técnico, é o terceiro que vai assumir agora. Você jogar com... Ah, porque não sei... Não tem isso, gente. Bota para jogar os caras. E, olha, determina funções pro jogador. Se eles não cumprirem a função, você vem a público, no caso o Rueda, e diz, olha, não dá. Vocês viram? Eu tentei, não deu. Porque o fulano não corre, o Beltrano não fecha a beirada, o outro não faz a cobertura. Dê função, dê obrigação pro jogador. Não é possível que hoje, no século XXI, o jogador não tenha consciência de que ele tem obrigações em campo. O bom jogador tem que jogar Claro. sempre. O bom jogador, aquele que é diferente. O Everton Ribeiro é um cara que, pra esse elenco do E Flamengo, quando é saiu o diferente. Everton, entrou Vinícius Júnior. Não O entrou o Everton diferente Ribeiro. tem que jogar. Mas peraí, O vocês estão diferente tem que criticando o jogar. Rueda. O Rueda não é um simples cara que estava passando na praia vendendo picolé e foi colocado no comando do Flamengo.
O Rueda é um cara que ganhou a Copa Libertadores. Mas e qual o América. problema? Que ele ganhou tudo com o currículo que ele tem, ele pode ser questionado ele também. Ele tá vendo dia a dia, ou vocês acham que ele não testou, talvez, o Everton Ribeiro junto com o jogo, Diego? não. No treinamento. Não. Mas no treino é uma Mas coisa, treinamento jogo é outra. não é. O treinamento vai mostrar se o cara tem a condição, se não tem. Na avaliação do Rueda, que é um técnico campeão de Libertadores, mas o jogo é outra história, mano. Mas, Sormani, se no treinamento não deu certo, como é que ele vai testar isso no jogo? Porque ele tá Vocês têm que respeitar abraçando o mesmo Rueda, esquema. cara. Ele tá abraçando o mesmo todo esquema. mundo aqui ficou satisfeito quando o Rueda foi contratado. Eu também. Claro que sim. Ele é ótimo. Mas nós podemos questionar. Só uma vírgula, peraí. Todos não. Eu aqui dei minha opinião. Na época eu falei o seguinte, vai mandar o Zé Ricardo embora, deixaria o Jaime, jogaria a responsabilidade um pouco em cima dos jogadores, que estão precisando também jogar um pouco mais e não estão jogando. Já ia chegar nesse ponto. E eu tentaria buscar em dezembro o Renato Gaúcho. Não, tudo bem, é verdade. Você tinha feito um paralelo aí com o nome do Renato Gaúcho. Mas a maior parte da mesa, quando sugeriram a ideia do Rueda, todos foram a favor. Eu também, inclusive. Claro. O Rueda é um técnico competente. A gente fala, mas no jogo tem que testar. O Sormani, ele tem a ideia fixa dele de que tem que jogar juntos ali o Everton Ribeiro e o Diego. Por nomes, eu concordo contigo. Pelo potencial que esses jogadores têm técnico, pela função. eu também acho que poderiam jogar. Só que a gente tem que respeitar a ideia de um treinador que está lá, foi contratado para isso, e é um cara que sabe de futebol. É um cara que montou aquele Atlético Nacional. Ele pegou um trabalho do Osório, sim, mas ele deu continuidade, fez o Atlético jogar bola. Então, no Flamengo, ele está testando, está conhecendo os jogadores e ele está modificando aos poucos o esquema do Flamengo. Ele já tirou o Márcio Araújo, tá certo? Já colocou lá o Coedjar para jogar. Era um desejo da torcida do Flamengo. Pode ser que agora, aí, com a lesão do Everton, jogue junto nessa linha que vocês estão sugerindo. O Berril, o Diego e o Everton Ribeiro. Pode ser que passe a dar certo. Pode ser que dê certo aí nas próximas rodadas. Mas aí que tá. O B já citou um ponto que eu já ia chegar também. O jogador do Flamengo precisa fazer um pouco a mais. O jogador do Flamengo, com a bola que eles sabem jogar e o potencial que esse time do Flamengo tem, precisam de fato correr um pouco mais. Porque não dá para colocar só no esquema tático do treinador. O jogador do Flamengo precisa saber que ele joga no Flamengo. O jogador do Flamengo precisa saber que ele tem a qualidade acima da média, por isso ele está no Flamengo. Por exemplo, o Diego não está jogando a bola que ele sabe jogar. O Berril não está jogando a bola ainda que ele mostrou no Atlético Nacional. O Everton Ribeiro foi para o banco porque também em campo não estava correspondendo à expectativa. O Guerreiro, ele está longe de ser aquele centroavante, Pascoal, que foi na época do Corinthians. Deu um chute no gol e uma cabeçada. Então é muito pouco, cara. Uma cabeçada no segundo tempo. Atribuir somente ao esquema tático do treinador é muito pouco. O jogador precisa buscar dentro dele o que ele pode dar mais. Você tem razão. Se você fosse o Maurício Gagliotti, você ia lá sugerir uma troca? Vocês querem trocar o Borja pelo Everton Ribeiro? O Borja não, mas outro nome do elenco talvez. Felipe Melo? Então, pra mim o Felipe Melo ficaria nesse elenco. Tem outras opções por ali. Daverson, não sei, outro jogador. Mas também estou só falando de orelha, porque o Everton Ribeiro acabou de chegar, o Flamengo não... Sim. Por exemplo, no esquema que o Cuca gosta de jogar no Palmeiras, aquela peça aberta pela direita, hoje o Palmeiras não tem. Giovânio. E seria o Everton Ribeiro. E o Giovânio não? O Giovânio tá jogando bem. O Everton Ribeiro, aquela ponta direita o Everton Ribeiro. que o Cuca gosta de jogar, chance zero. naquela ponta direita, que o Cuca gosta de ter um cara aberto pela direita, outro pela esquerda, que é o Dudu, centroavante centralizado, aquele cara ali, essa peça hoje o Palmeiras não tem. E essa peça seria o Everton Ribeiro. Aí ponto, entendeu? Mas cairia bem. Mas nossa, mas jogaria de terno. Facilmente. Pro Flamengo, a melhor troca... Agora, pro Flamengo hoje tá lá. Flamengo, ele tá lá. Essa troca não interessa pro Flamengo. A troca que interessaria pro Flamengo era trocar Borja por Guerreiro. Essa troca é legal. Ou, no caso, melhor ainda, negocia no final do ano o Guerreiro, havia essa possibilidade agora no meio do ano, acabou não se concretizando, e com esse dinheiro contrata o Borja. Isso seria legal. Porque o Palmeiras mal utiliza o Borja, e é um jogador que conhece o Rueda, já jogou foi jogador dele, já jogou com o Berril também. Eu acho que isso seria interessante. Ô Pascoal, mas não é questão de cornetar, mas juro, não dá pra entender o Everton Ribeiro ser reserva. Tudo bem, na Copa do Brasil ele não tá inscrito, ok. Mas, ontem... Gente, o Everton Ribeiro joga muito a bola. O que eu imaginei foi o seguinte, quando o Everton se machucou, quando ele caiu, logo no comecinho do jogo, quando ele caiu, eu falei, vai botar o Everton Ribeiro. Vai botar o Everton Ribeiro. Mesmo porque o Everton Ribeiro também pode fazer o lado esquerdo, ou ele pode trocar o Berril pro lado esquerdo. Exatamente. Para ficar com a perna direita, que é a boa para bater de média distância. O Everton fazer o lado direito, ele poderia ter feito isso. Mas nota-se claramente que a visão dele é Diego por Everton. Essa é a alteração que ele faz. Então, vai trocar o lado do campo, o primeiro nome, já está definido quem é.
Ontem ele deu o Vinícius entrou daquele lado de lá. Tá muito claro na cabeça dele quem é quem nesse panorama. Ô, Pascoal, outra coisa é a seguinte, tem gente que tá dizendo assim, o Everton Ribeiro não pode jogar a final da Copa do Brasil, talvez ele esteja preparando o time para a final. Pera um pouquinho, a Copa Sul-Americana... Nada a ver. Não, nada a ver. Vai abrir mão da Copa do Brasil? Não tem nada a ver. Lógico. A Copa Sul-Americana também garante uma vaga para Libertadores. Você vai jogar a Recopa Sul-Americana. É um título internacional. O título internacional. Com todo respeito, você vai jogar tem mais peso que a Copa do Brasil. Você vai jogar... exatamente. A Copa Sul-Americana hoje internacional. é mais pesada, muito mais pesada que a Copa do Brasil. Há quanto tempo o Flamengo não ganha o título internacional? A última foi a Mercosul. O Juan jogou, foi o único jogador do elenco do Flamengo que jogou a última conquista. Exato. Então, isso pra mim também não cola. Não cola. A Sul-Americana é mais importante do que a Copa do Brasil. Muito mais. Mais importante. E o Flamengo tá vivo. O resultado de ontem decepcionou? Decepcionou. Sim, mas decide na Ilha do Urubu. Exatamente. Vai jogar em casa pra decidir com o time. É um time fraco, gente. O Chapecoense é fraco. Por isso que decepcionou. Esperava-se uma vitória do Flamengo. Eu disse ontem aqui que seria 2-0. Foi o palpite que eu dei. Também. Ninguém imaginava que o Flamengo pudesse não vencer esse jogo. Mas, ô Flavinho, independentemente, você não estava aqui, independentemente da vitória que todo mundo esperava do Flamengo, eu não vou nem falar vitória, mas eu esperava o Flamengo com futebol legal, futebol bacana. Primeiro tempo é razoável, o segundo tempo muito ruim, muito fraco. Pascoal, Pascoal, tudo depende da expectativa que você gera. A gente criou uma expectativa em cima do Palmeiras, a gente criou uma expectativa em cima do Flamengo. Nós não criamos uma expectativa em cima do Corinthians. Quando começamos a criar expectativa em cima do Corinthians agora, a coisa está degringolando. Mas, Flavinho, o Flamengo ontem não jogou? Não, jogou nada. Jogou muito mal, mas acho que ainda assim, jogando em casa o jogo de volta, tem chance de passar. E a gente pode ter um Fla-Flu, né, na próxima fase da Sul-Americana, porque o Fluminense pega a LDU hoje. E passando... LDU é carne é osso. Lá tem altitude. Lá tem altitude. A LDU ganhou uma Libertadores e uma Sul-Americana, né? A LDU que está brigando para não cair no Campeonato Equatoriano. A LDU está muito mal no Campeonato Equatoriano. Mas, de qualquer forma, quer dizer nada também. Tem uma historinha com o Fluminense aí que... Mas, enfim, o que eu quero dizer é que pode ter um Fla-Flu que... A Copa Sul-Americana, ao contrário da Libertadores, que está já na reta finalíssima, a Sul-Americana ainda tem bastante chão, né? Tem bastante chão. Então, o Rueda ainda não tem o time na cabeça. Eu acho que é isso. Eu não entendo essa revolta de vocês. O Everton Ribeiro não pode ficar no banco. Pode, cara. Tem jogador que pode ficar no banco. Claro que não, Flavinho. Gente, se o cara não jogador de nível não pode ficar no banco. Tá bom, mas se ele fica no banco. Só que depende pra quem. Exatamente. O Everton Ribeiro não pode ser banco hoje do Everton. Ou do Berril. Não pode. Se um clube contrata um monte de jogador, muito mais do que cabe no time, alguém vai acabar no banco, gente. Que não seja grande estrela. Mas o Everton Ribeiro não é essa grande estrela. Claro que é, Flavinho. Mas pra vocês, todo mundo que chega no Flamengo contratado por uma grande estrela mundial. Duas vezes o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, decisivo no Campeonato do Cruzeiro. Custou um baita de um valor, eu acho que... Então tá bom, então põe o dinheiro lá pra jogar, ué. Everton Ribeiro não é o novo Zico, óbvio que não. Mas pros padrões atuais joga futebol brasileiro, bola. O que ele já fez no Flamengo desde que ele voltou? Porque ele não tem chance de jogar. Ele já jogou. Vamos ver quem tá mandando. O Everton Ribeiro não pode ser banco do Berril em nenhum lugar do mundo. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente aí, o Facincani. Fala galera do Fox Sports aí, tudo bem? Aqui é o Maciel Moreira de Raul Soares, Minas Gerais. Gostaria de mandar um abraço a todos vocês aí da bancada, ao Benjamin Bach, ao Sormani, Flavinho Gomes, ao nosso Mr. Bomba Mano, ao nosso Jesus Oswaldo Pascoal, e fazer uma homenagem aqui para o nosso grandíssimo amigo e mais calmo dessa bancada, que é ele, Felipe Facincani. Tá aí, um abraço para todos vocês aí da bancada. Fiquem com Deus e até mais. Facincani, desculpa a brincadeira aí. Você é monstro, mano. Igualzinho, cara. Ô, professor, tem que separar só editar aquele pedacinho igualzinho, Facincani. Igualzinho, cara. Não, só tirando essa parte de faca, gente, pelo amor de Deus. Não, também não, tá igual. O resto... Não, o resto... Sua faca é sem corte. É essa que ele usa pra passar manteiga. Pois é. Não, usa aquele negocinho que é pequenininho. É capaz de ele esquartejar alguém com uma faca de rocambole, cara. Fábio Sormani, o senhor que comentou ontem divinamente o jogo do Santos,
Então, peraí, a produção quer mais WhatsApp. Vamos lá, então tem mais mensagem, vamos lá. Fox Sport Rádio, Daniel de São Paulo, São Bernardo do Campo. Minha pergunta vai pro Sormani. Sormani, o Santos fez um grande jogo ontem, na minha opinião, porque embora as dificuldades de ir para Guayaquil, a viagem, o jogo foi o Corinthians, né, que nós metemos fumo no Corinthians, mas eu queria saber de você se o Santos tem condições de chegar à final da Copa Libertadores. Santos até morrer. Benja, sou seu fã. Flavinho, chupa Flavinho. Mano, você é da hora. Pascoal, tamo junto. Mano, já era. Acabou o gás. Ó o gás! Valeu, galera. Tamo junto. Será? Mandou bem, mandou bem. Bom pra caramba, meu. Bom pra caramba. O cara com uma... Ó, torcedor, não compre uma almofadinha de coração do teu clube. Faz brincadeira. Compra sim. Queimação. Se for produto oficial, compre sim. Queimação de Tá cera. certo. Para. Sormani, você que Nutella. comentou ontem o jogo do Santos divinamente, narração do Gustavo Villani, divino também. Comentários da Nadine também. Da Nadine e tal. Ô, Sormani, o pessoal do Santos, o jogador tava bravo ontem, o Ricardo Oliveira tava bravo. Então, Benja, quando acabou o jogo, o primeiro a reclamar foi o Lucas Lima. O primeiro a reclamar foi o Lucas Lima. No gramado ainda, Até conversando com o André Cavalcante. O senhor lá dentro do Santos, é Dagoberto Santos, é isso? É o Dagoberto, que é o gerente de futebol, é o responsável Esse é o pela cara logística. que tem que fazer o estudo, a logística. Cabe a ele pensar A culpa é dele. Claro. E também do departamento médico, do médico e fisiologista do Santos, que deveriam ter olhado tudo que aconteceu. Escuta, vamos sair da vila a tal hora, vamos almoçar a tal hora em Guarulhos, não sei o quê, tanto de viagem, papapá. Foi pra Não foi. Pra família as passagens falaram. Não foi. O problema é o seguinte, se o Santos dorme em Bogotá, não ia acontecer nada. Então, volto a dizer, o departamento médico do Santos, o seu médico, o seu fisiologista, mais o Dagoberto do Santos, eles deveriam ter tomado todo cuidado com isso. Não tem o menor cabimento o time ficar 16 horas acordado. Depois de um clássico. Depois de um clássico contra o Corinthians. Tem gente dizendo assim, mas o culpado foi a televisão, porque o Santos queria antecipar o jogo para sábado e a televisão não deixou, a CBF não deixou por pressão na televisão. Gente, não tem cabimento isso. Não. Não tem nada a ver. Absolutamente nada. A televisão paga. E paga muito bem pelo produto. E ela quer alguma coisa em troca? Como é que ela vai pegar um clássico, Santos e Corinthians, do domingo e vai passar para o sábado? Não tem cabimento. A logística do Santos foi errada. A logística. Não culpem a televisão. Não culpem a televisão por isso. E a televisão não tem nada a ver com isso. E o Santos jogou bem? Gostou do Santos? O Santos... Se o Santos tivesse posto o jogo no Pacaembu, diminuiria talvez o atrito que houve de viagem e tudo mais? Poderia 2 horas ter, talvez, a menos aí no ônibus. Não, mas... Era uma ideia. Pode modificar, Pascoal. Era uma ideia. Pode modificar. Era uma Mas ideia. o Santos jogou bem ontem, você gostou do Santos? O Santos se defendeu muito bem. O time do Barcelona, no primeiro tempo, não criou nada, à exceção de uma bola, uma defesa espetacular do Vanderlei, de uma falha individual do David Braz. O Santos jogou muito bem. Não deu chance. Nenhuma bola aérea foi vencida pelo jogador do Barcelona de Guayaquil no primeiro tempo. Nenhuma. No segundo tempo, todavia, eles ganharam 3 bolas. Uma lambeu a trave, a outra entrou e a outra o Vanderlei defendeu. Ô, Flavinho, como é que a bola lambe a trave? Vai que você gosta. Como? Mas põe a trave aí. Põe a trave. Peraí, a trave próxima. Não vou lamber nada. Vocês estão loucos, lambeu a trave todo dia. Isso provavelmente, isso que aconteceu de o Santos perder 3 bolas pelo alto no segundo tempo, provavelmente é reflexo do cansaço do time no segundo tempo. Claro. O Santos morreu no segundo tempo. O Santos foi amassado pelo Barcelona no segundo tempo. 30 minutos pra frente. O Santos não passava no meio campo, Flavinho. Por causa da viagem? Não, eu sei. Claro que cansa, Flavinho. Você já fez viagem. Claro que cansa, mas vocês estão dizendo que estão atribuindo tudo isso à viagem. Não, o desempenho do Santos foi reduzido por causa da viagem. Acabou o jogo. Os jogadores estão reclamando. Vamos colocar pro Flavinho. Coloca pro Flavinho aí. O cético Flávio Gomes, o que os jogadores do Santos falaram depois do jogo. Vamos lá. Ter sido bem melhor do que foi, tá? Nós já conversamos a respeito disso, inclusive com a diretoria a respeito disso, e eu posso falar, não em meu nome, mas eu posso falar em nome de todo o grupo, tá? Nós sentimos bastante essa viagem, a gente sabe da dificuldade e a gente entende a dificuldade do clube, tá? Mas eu acho que numa competição tão desejada como é a Libertadores, e a gente brigando também lá nas frentes do Campeonato Brasileiro, tá? A gente querendo avançar para as quartas de finais da Libertadores, eu acho que
passar dessa fase na Libertadores. Eu acho que um esforço de todo mundo é bem-vindo. Tá? Eu não estou dizendo que a diretoria não está fazendo esforço nenhum. Espero que vocês entendam. Mas a gente vai cobrar sim. Que de repente uma logística melhor, para que a gente pudesse ter descansado mais, tá certo? Para a gente poder dar aquilo que eles esperam da gente. Como eu falei, a gente sabe o peso da camisa que a gente veste e a cobrança que a gente vai sofrer. Tá? E por isso não tem nenhuma desculpa. Se tivesse perdido hoje aqui, a gente ia ser cobrado do mesmo jeito. Se tivesse ganho o jogo, também a gente ia estar falando da mesma coisa, porque a entrega lá dentro do campo foi total de todos. Eu acho que nesse ponto a gente sai daqui satisfeito pela entrega de todo mundo. Tá? Não quero que fique esse ar de protesto contra a diretoria, tá? Mas que de repente um esforço maior por parte de todo mundo para facilitar que a gente possa ter sempre um grande desempenho dentro do campo e colocar o Santos sempre no lugar onde o Santos merece estar. Tá aí, Pascoal, o Ricardo Oliveira calando o Flavinho. Não, por que eles não abrem uma agência de turismo, os jogadores, para fazer roteiro de viagem? Caramba. Eu entendo. Eles estão reclamando de quem deveria ter cuidado. Eu entendo. Tem gente para fazer isso. Tem gente que ganha muito bem. E ganha muito bem para fazer isso. Muito bem. E ganha muito bem. Ganha mais do que jogador. Não, eu não consigo falar, porque aqui tá é a turma do Defende Jogador aqui. Que é não é turma de Defende Jogador. A viagem é uma viagem longa. Libertadores tem algumas viagens longas. O Santos deu azar de pegar... O último jogo do Santos na Libertadores foi em Curitiba, gente. Pertinho, do lado. Às vezes dá sorte, né? Guayaquil não é tão... O que o Santos poderia ter feito, talvez... A Guayaquil é perto. Itaquera é longe pra você e Guayaquil é perto. Não, Guayaquil é longe. Qual que é o Atlas que você tá usando? Fala aí. Falei o contrário. Falei que Guayaquil é longe. É verdade, deu azar. Às vezes você pega uma... O que o Santos poderia ter feito? Poderia ter fretado um avião. Pois é, isso aí, quem tem gente que recebe pra isso e não claro, viu. Sim, mas precisa ver se o Santos tem dinheiro pra fretar um avião. O Santos pagou a passagem pra ir até lá. Quanto que ele iria gastar mais? Senhor Mano, eu não tenho essa conta. Eu só tô falando que... Não é muito mais. Realmente não é tanto mais mesmo. Eu encontrei, quando é que foi? Anteontem, o presidente do Flamengo na... Eu vi, você pagou um pau legal pra ele. Tirando o pediu camisa, de potinho, de selfie. Foi lá, ele fala pra ele, você fala aqui. Eu e o presidente aí. Deixa eu falar pra vocês. Eu estava esperando um avião para Brasília. Eu e o nosso Maurício Bandeira, nosso cinegrafista, encontramos o Zinho, que nosso comentário estava indo para Chapecó para fazer o jogo e tudo mais. Estávamos tomando um café. Quando o presidente apareceu, eu o convidei a se juntar a nós. Claro. Sozinho. E aí tirou uma fotinho, você que não gosta. Eu não tirei foto nenhuma. Você botou no Instagram. Não foi eu que tirei a foto. Você usou a foto. Acaba de falar do Santos. Pipoqueiro. É o baba-ovo. E o presidente do Flamengo, o Pascoal, que inclusive mandou um beijo pro Sormani. Pascoal. Peraí, deixa eu falar. Ele falou do valor, do quanto custa, porque o Flamengo fretou um voo para ir para Chapecó. Voltar de Chapecó. Para voltar. Saíram de lá às 11h30 da noite. Não é tão absurdo. Eu entendi. Ele tem razão. Os jogadores têm que fazer. Só que é o seguinte, mas o Santos vai lá e paga as contas dele, entendeu? O Flamengo também. O Flamengo também paga. O Flamengo também paga. Falando que não dá pra entender. Que se o Santos fez isso, alguma razão econômica deve ter havido. Não sei se é econômica. Talvez tenha sido incompetência de quem deveria ser competente nesse momento. O Santos não tem um dos patrocinadores. Tem medo de falar. Olha só, é uma empresa aérea. É isso que eu ia falar. O Santos não tem uma empresa aérea. Infelizmente você não vai falar. Tenho que pedir desculpa a todos. Hoje nós temos que encerrar o programa agora, porque teremos transmissão agora da Liga Europa. Perdão, amanhã nós vamos falar de todos os assuntos. Amanhã nós vamos falar de Botafogo e Grêmio também, que jogaram hoje, né? Mas temos que encerrar mais cedo, tá bom? Amanhã começa 12h45 e vai até o horário normal, tá bom? Gente, até amanhã. Valeu! Tchau!